Quanto tempo leva para escrever um livro? Bom, gente, esta é uma pergunta que eu recebo com bastante frequência das pessoas que procuram aqui a editora para lançar os seus livros, né? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse tema. Se você não me conhece, eu sou Gabriela Gasparim, jornalista, escritora e fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção. A gente publica aqui livros como autobiografias, histórias de vida, livros-reportagem, livros institucionais, livros técnicos e assim por diante. Aproveito para pedir para você curtir o canal aqui, seguir a gente no Instagram, Vidaria Livros, lá eu também posto os nossos trabalhos, escrevo alguns textos meus também. E se você gostar desse vídeo, também dá um like para ajudar a divulgar o canal. Bom, gente, vamos lá. Quanto tempo leva para escrever um livro, afinal de contas? Essa é uma resposta bastante relativa, bastante difícil, assim, de dizer, né, quanto tempo leva, porque existem tantas variáveis que envolvem a escrita de um livro, né, desde o tamanho do livro em si, até o tempo que a pessoa tem, a disponibilidade, a inspiração, enfim, são muitas variáveis, mas eu vou trazer um panorama aqui para você poder ter uma ideia, né, mais ou menos para você poder avaliar na sua vida quanto tempo que você levaria ou vai levar para escrever o seu livro, né, de acordo com as suas particularidades. Então, gente, diz a lenda, inclusive, que não é que diz a lenda, na verdade diz a história, eu pesquisei até para confirmar, parece que o Kafka escreveu um de seus livros chamado O Veredito numa noite, né? Ele teria começado às 10 da noite e teria terminado às 6 da manhã do dia seguinte, né? E é bem comum a gente ter essas histórias desses escritores, né, notívagos que ficam escrevendo durante a madrugada e escrevem seus livros aí numa tacada só. O próprio Paulo Coelho, na biografia dele, escrita pelo Fernando Moraes, não sei como é que tá hoje, mas durante muitos tempos, em muitos livros que ele publicou, ele reservava, assim, ele tinha uma dificuldade muito grande de começar a escrever, ele tinha ele não tinha disciplina, ele não conseguia se concentrar, ele procrastinava muito, e o primeiro livro que fez muito sucesso dele, que é o Diário de um Mago, ele publicou quando ele teve muita determinação e ele falou, eu vou sentar aqui e não vou sair daqui, eu não saio enquanto eu não terminar de escrever. E se eu não me engano, ele levou acho que 2 semanas, ele se propôs a fazer isso e ele fez isso em 2 ou 3 semanas, alguma coisa assim. Então, gente, são pessoas que de repente se disponibilizam aí, tem esse tempo, né? Ou de repente, num momento ali, vão lá e escrevem os seus livros. Porém, no nosso dia a dia, na maioria das vezes, as pessoas que têm o desejo de escrever um livro, elas fazem isso em paralelo a outras atividades. Então, por exemplo, o Paulo Coelho, na época que ele pegou e dedicou ali 2 ou 3 semanas da sua vida para escrever os seus livros, ele trabalhava só com isso praticamente. Ele tinha a sua renda que vinha de outras fontes, né? No caso, ele tinha royalties, por exemplo, de músicas que ele escrevia, então ele não tinha um trabalho fixo, então ele parava para escrever e se dedicar só a isso. Porém, hoje em dia, a maioria das pessoas não vivem da escrita, né? Mesmo porque a escrita de livros, ela não é algo que costuma proporcionar aí valores que deem uma renda para as pessoas, né? É claro que depende muito, né? Alguns autores que vendem muito, best-sellers conseguem, mas na maioria dos casos não. Então, o livro, ele é escrito em paralelo, ou algum outro trabalho, ou alguma outra atividade que a pessoa venha a ter. Nesse caso, quando alguém me pergunta assim, quanto tempo leva para escrever um livro? Aí eu vou falar, depende, né? Depende muito, assim, primeiro, do tamanho do seu livro, né? De acordo com a Unesco, por exemplo, a partir de 49 páginas, né? Um documento que tem a partir de 49 páginas e seja envolto em 2 capas já é considerado um livro, né? E aí você pode pensar, vai ser um livreto, vai ser um livro grande, serão poesias, né? Qual que é o conteúdo deste livro? Então, assim, se você vai fazer um livro pequeno, curtinho, e um livro infantil, você pode demorar muito menos tempo do que um livro teórico de 300 páginas a respeito de um tema muito cabeludo, né? Por exemplo, o Fernando Moraes, que é um famoso biógrafo,
Ele escreveu já a biografia do Lula, a do Paulo Coelho, de vários, né, da Olga, Benário Prestes, né, que foi uma pessoa que viveu, uma ativista da época da ditadura, enfim, são várias personalidades que ele escreveu, várias biografias, e ele leva 2, 3 anos para escrever cada uma delas, né, sendo que ele tem também seus outros trabalhos como jornalista. Então, nos seus próprios livros, né, eu já vi uma outra vez ele falando que ele levou 2, 3 anos para escrever determinado livro. Então, gente, vai demorar muito da pesquisa que você tem que fazer e do tempo que você tem disponível. Em média, né, aqui na editora, trazendo assim um panorama, né, as pessoas tendem a levar aproximadamente 1 ano a 2 para escrever os seus livros, né? Varia muito, algumas pessoas acabam, tem aí um insight, reservam um período da vida e reservam de repente toda semana para escrever um pouco, e aí elas vão lá e conseguem em 6 meses produzir bastante conteúdo, de repente produzem um capítulo e aí ficam animadas e continuam, porque uma das característica, uma das coisas que eu costumo dizer também nas consultorias literárias que eu presto, né, é que quando a gente entra no estado de flow, a gente às vezes tem mais ânimo e mais disponibilidade, então a gente quer fazer com mais frequência a escrita do livro, né. Então, nesses casos, acontece então da pessoa escrever com mais rapidez, porém, na maioria das vezes isso vai sendo um projeto que vai sendo feito assim como um mestrado, né, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado para quem é da área acadêmica, ou para quem, enfim, tem algum projeto em paralelo na vida que faz alguma outra coisa que não é a atividade principal, é o tempo que você tem para dedicar e o seu ritmo aí também de escrita, né? E aí acaba que geralmente as pessoas têm um dia na semana ou a cada 15 dias, entendeu? E aí elas escrevem ali a cada sentada 5 páginas, 10 páginas, 3 páginas. Então, se a gente for pensar que o livro pode ter a partir de 50 páginas, você pode calcular qual que é o seu ritmo de escrita, né? Quanto tempo que você tem para escrever, quanto que você escreve por vez que você senta para escrever e quão grande, qual que é a quantidade de páginas que o seu livro vai ter. E aí você pode conseguir fazer uma média de quanto tempo que você vai levar. É claro, gente, que o livro também, às vezes a gente tem, por exemplo, quem trabalha com escrita de livros, às vezes tem uma encomenda, né? E aí acontecem jornalistas ou profissionais da escrita que às vezes têm 2, 3 meses para escrever um livro. E aí eles conseguem, a gente consegue escrever, mas a gente faz o quê? A gente vai trabalhar, vai ser a nossa hora de trabalho e a gente pode fazer isso em meio período ou fazer com algum outro projeto em paralelo, mas a gente vai levar bastante tempo da nossa vida, das nossas semanas, dedicando a essa escrita, né? Então, de repente, acontece de ser uma encomenda de um livro ou o profissional vai fazer como freelancer, vai ter algum outro trabalho, ele vai pegar suas noites, todas as noites, pelo menos 2, 3 noites na semana para fazer, entendeu? Vai pegar os finais de semana. Então, assim, escrever um livro não é algo tão rápido, tão simples de ser feito, né? Primeiro porque exige pesquisa, existe quando é um livro, né, de não ficção, que é o caso dos livros aqui que a gente trabalha na Vidaria Livros, mas até mesmo livros de ficção exigem também, dependendo do tema, pesquisas, né, para poder contextualizar cenários e personagens e tudo mais. Então é isso, mas pela média, daqui dos livros da Vidaria, eu posso dizer que de 1 ano a 2 anos. Até mesmo os livros que eu também sou ghostwriter, eu escrevo sob encomenda, né? Então às vezes às vezes não, né? Depende muito de projeto para projeto, mas alguns a gente leva aí 6 a 8 meses para fazer a escrita, sendo que são outros em paralelos. Mas também acontece muito da pessoa ter uma urgência, dependendo de como for o projeto, a gente vai levar mais tempo para fazer esse projeto, vai encurtar aí o tempo de produção, né, gente? Uma coisa muito interessante para você observar também é que às vezes a escrita ela não vai acontecer perfeita, ela não vai ser finalizada logo na primeira tacada. Então você vai ter que ter um processo também de fazer a revisão, a edição e a revisão desse texto. Então se você for levar em conta o tempo todo, pode levar um pouco mais, porque você pode escrever a primeira versão, né, a versão, digamos assim, semi-pronta, com uma rapidez X. Porém, depois você vai levar um tempo a mais para reler e arrumar isso, que é muito comum, né? A gente primeiro fazer a primeira versão e depois a gente fazer a reescrita ou a edição desses trechos, né? Então é interessante também considerar esse tempo extra. Mas espero que eu tenha ajudado, né? Porque muitas pessoas acham que existe um tempo padrão para escrever o livro. E neste vídeo eu venho dizer para você que, olha, não existe, porque vai depender muito, então, recapitulando.
do tamanho do seu livro, do tempo que você tem, da sua rapidez e agilidade ao escrever, da sua habilidade de escrita e também dos seus momentos. Às vezes a gente também, né, reserva aí toda semana um tempinho para escrita, mas aí tem vezes que não vai, não adianta, né? Você fica travado. Tem dias que você escreve muito, né? Ou se você tiver a sorte, a inspiração de um Franz Kafka da vida e tiver aí uma noite que você sente numa tacada só, fica das 10 às 6 da manhã e consegue escrever essa história toda, que ótimo, maravilha, parabéns. Isso daí é um bom sinal que significa que você vai poder escrever muitos livros ainda pela frente. Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigada e até o próximo vídeo.